essa direção aqui de Jesus sobre a oração é para todos nós, para todo aquele que é o seu seguidor, seu discípulo. E foi interessante que nessa cidade, isso foi em Rio Branco, no Acre, quando eu estava nessa fase, foi realmente o tempo que eu tive um encontro com Deus. Tive um impacto, eu tive experiências com Deus, comecei a caminhar de maneira diferente com o Senhor, e comecei a orar, e comecei a ter experiências com o Espírito Santo. E o meu tempo de oração, naquele período, mesmo sendo um jovem, começou a ser um tempo muito gostoso, sabe, de começar a ter experiência com o Senhor, de ouvir o Senhor, de começar de verdade a amar a palavra e ler a Bíblia e meditar na palavra, de adorar, né, de tirar tempo de adoração. E isso foi um tempo muito precioso, porque começou a gerar, assim, cada vez mais que eu me alimentava e me aproximava de Deus, mais fome dele eu tinha e mais saudade dele eu tinha também. Quando eu estava fazendo outras coisas, eu queria que chegasse a hora do meu tempo a sós com Deus, da minha oração. E eu lembro que meu horário era a parte da tarde, porque eu fazia estágio nessa época, eu fazia estágio na Caixa Econômica, era de manhã, de 8 a 1h30, eu voltava para casa, tinha tarde livre e fazia faculdade à noite. Então eu chegava do estágio, almoçava, dormia um pouco, quando dava umas 4 horas da tarde eu acordava e tirava um tempo de oração ali, e meu desafio era orar 1 hora. E essa pastora me ajudou, porque eu fiz um esquema naquela época, né? Não faz tanto tempo assim, mas as coisas evoluem muito rápido. A gente tinha aquelas fitas cassete. Lado A e lado B. Só quem lembra, levanta a mão. Amém, glória a Deus, não estou sozinho. Então o que eu fazia? Eu orava acompanhado de música, de adoração, de louvor e adoração. Então um lado da fita, eu gravei músicas de celebração. Naquela época tinha aquela pegada de música de guerra, né, pastor Gerson? Não é? A música de guerra. Jeová é o teu cavalo. Então, tinha as músicas da vigília, cara. Eu tinha a música da vigília. Aí gravei as músicas, lado A. Então, o lado A era o meu tempo de guerrear, né? Em pé no quarto, em português, né? Intercedia, minha lista de oração, Senhor, a minha vida e tal, minha família, meu pai, minha mãe. Eu estava longe do Rio de Janeiro, minha família que está no Rio de Janeiro. Senhor, intercedo para a minha igreja, venha o avivamento. Eu estava numa igreja, né? Deixa eu falar baixo aqui. Uma igreja batista, e a igreja não era avivada, mas a galera jovem estava pegando fogo. Então a gente queria que a igreja, sabe, toda se avivasse, fluísse mais e tal. E eu passava meia hora ali, e para mim era um exercício no início, porque não foi de uma vez só, foi pouco a pouco, isso foi crescendo, né? E quando acabava o lado A, aí eu sabia que era o lado, eu virava a fita, literalmente, né? Tanto lá no aparelho quanto a minha fita também virava, aí eu já deitava no chão, aí eu começava a orar meia hora em línguas. Aí eu orava meia hora em língua, aí fluía, aí era mais adoração, aquele ambiente mais sereno, né, para fluir. E eu comecei a me deliciar nisso, foi tão bom, porque eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo de verdade dentro do meu quarto. E eu comecei a praticar isso, eu fechava a porta do quarto, e eu passava ali, comecei a passar a partir de então, depois de um tempo, é claro, 1 hora, no mínimo ali, orando e adorando. E chegou um tempo, sabe, que vai aumentando a tua sede, a tua fome, a tua intimidade com Deus aumenta, e 1 hora, que para mim era impossível, quando eu só conseguia orar 5 minutos, 1 hora era parecia um alvo impossível. 1 hora era pouco, porque já estava quase na hora de eu me arrumar para ir para a faculdade, e eu falava, poxa, eu queria ficar mais, mas eu tinha meus compromissos. Então, o tempo sozinho com Deus é um tempo de oração, de intercessão, de adoração, e também de meditação na palavra. E você pode organizar da maneira que você quiser. Você é livre, você está com Deus, está com um papai ali, está com teu pai. É o tempo de você pedir, de agradecer, de adorá-lo, de louvá-lo por tantas coisas, de abrir a palavra e meditar e fazer seus estudos, seus esboços. De repente você tem uma boa leitura de um bom livro de edificação. Hoje nós temos facilidades, tudo é online, você pode escolher uma mensagem de um pastor confiável, né, de uma boa mensagem, diversas... Sim, a gente tem muito material hoje disponível, um DVD, uma TV. Você pode usar esse tempo para se separar com Deus.
E você pode determinar esse tempo. Eu não sei qual é a tua disponibilidade de tempo, mas é muito importante que você tenha esse tempo, que você crie esse tempo. Independente das suas tarefas, todo ser humano tem 24 horas por dia. Agora, o que você faz em 24 horas é definido pelas suas prioridades. Você não pode reclamar da tua falta de tempo, porque todo o tempo que você consome, você escolheu consumir daquele jeito. Ou por necessidade mesmo, ou por escolha, mas de qualquer forma, até as tuas necessidades de trabalho, de estudo, é uma opção sua. Então, tirar tempo com Deus também parte disso, é uma opção. No sentido que você escolhe, você decide separar um tempo para estar com Deus. E, amados, a nossa relação com Deus tem que sempre ser uma relação de primícias. Tudo que nós vamos dar a Deus, é muito importante a gente entender o sentido de dar primícias para o Senhor. Primícias não são só ofertas financeiras. Até o nosso tempo é importante que a gente dê o nosso melhor. Dê o teu melhor tempo para o Senhor. Quando eu digo melhor, não estou dizendo quantidade de tempo. É parecido, às vezes, quando a gente fala de família. E hoje as famílias, o pai, a mãe, o homem, a mulher na família, hoje nós precisamos, em muitas situações, trabalhar muito para trazer um sustento para casa. E tem que estudar também para progredir profissionalmente. Então, o tempo fica ali uma competição muito grande para você administrar o tempo. Mas tem a família, tem um tempo do marido com a esposa. Às vezes não consegue separar um dia inteiro para estar junto da esposa. Às vezes é uma noite da semana, ou uma parte da noite da semana. Mas se for uma noite da semana, ou uma parte da noite da semana, dê um tempo de qualidade para a sua esposa. Que seja uma parte da noite para os seus filhos, dê um tempo de qualidade para os seus filhos, dê exclusividade a eles. E para o Senhor a mesma coisa. Então, se eu tenho necessidade de estar com o Senhor, um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de meditação na palavra, escolha o melhor horário para você. Não escolha aquela sobra, não dê sobra para o Senhor. Eu já trabalhei o dia todo, já estudei, já fui para a academia, já joguei bola, já vi televisão, já assisti Netflix. Agora, Senhor, estou cansado. Aí faz aquela oração de 1 minuto, né, agradece, mas não é um tempo de qualidade. Você deu o que sobrou para o Senhor. Se o teu melhor tempo é quando você acorda disposto, ou é o tempo que você pode acordar um pouquinho mais cedo, antes das atividades, que você se sente melhor, dê amanhã para Ele. Se você ainda tem disposição à noite, e é o melhor tempo para você, se você é aquela pessoa noturna, que gosta de dormir de madrugada, então, ao invés de ficar até de madrugada no Netflix, fique até de madrugada com o Senhor. Porque nós precisamos disso. Quantos concordam que nós precisamos estar com o Senhor? Amém? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, que o tempo sozinho com Deus, ele acontece primeiramente. Qual a motivação de nós estarmos com o Senhor, nesse tempo sozinho com Deus? É uma necessidade. Diga, necessidade. É uma necessidade de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. O texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 15, está falando de Moisés. Na verdade, é uma conversa ali entre Moisés e Deus e Moisés, né? E Deus tinha feito uma proposta para Moisés, né, de não mais ir com o povo caminhando em direção à terra prometida, mas ele colocaria um anjo top lá na frente, um anjo poderoso, né, um anjo dos melhores lá que tinha na galeria do céu. Né, ele falou, vou colocar um anjo, o anjo vai acompanhar vocês nessa caminhada, porque se eu continuar no meio de vocês, não vai dar certo. Esse povo aí, o coração dele é muito duro. Então é melhor o anjo ir, Deus falando, eu estou, claro, né, parafraseando. É melhor o anjo ir, porque se eu continuar aqui, não vai dar certo, eu não estou aguentando mais o coração duro, o pecado, a murmuração desse povo. Mas aí Moisés, cheio de ousadia e cheio de paixão pelo Senhor, né, ele fala assim, versículo 15. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. E Moisés depois fala mais, Senhor, se nós achamos graça diante de ti, fique conosco.
Fique conosco. E esse coração de Moisés aqui, ele entendia a necessidade de ter a presença de Deus todo o tempo, caminhando juntamente com ele, não somente com ele, mas com o povo, para que tudo que Deus tinha prometido pudesse se cumprir. E não somente isso, não apenas por causa da promessa. Isso é muito importante a gente entender. Não apenas por causa da promessa, mas por causa da presença. O grande problema da igreja de hoje, talvez uma igreja que precisa, a igreja brasileira, talvez nós precisamos aprender a orar mais e desenvolver mais intimidade com Deus na oração, no tempo de oração, é porque é uma igreja que hoje é muito ensinada sobre as promessas, mas tem deixado em segundo plano a presença. Nós precisamos amar mais a presença do que as promessas. Moisés amava a presença de Deus. Porque pela promessa ele aceitaria o anjo. Quantos concordam comigo? Deus não tinha descartado a promessa. Ele falou assim, só que eu não vou mais, o anjo vai. A promessa está garantida, vocês vão entrar, o anjo vai levar vocês até lá. Ele falou, não, Senhor, se não tiver presença, eu não quero a promessa. Eu quero a sua presença. E isso fala muito forte, porque nós temos direito a promessas, sim ou não? Temos muitas promessas na palavra de Deus. Mas, amados, coloque em primeiro lugar a presença de Deus. Na verdade, a presença de Deus é o cumprimento. A presença de Deus em nós é o cumprimento da maior promessa bíblica. Do nosso tempo, da nossa dispensação. O que Jesus disse? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso se cumpriu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Veio e permaneceu conosco. Nós temos a presença de Deus à nossa disposição. E quando nós entendemos que a presença é mais importante que a promessa, a primeira coisa garante a segunda. Mas a segunda não garante a primeira. Porque tem muita gente que vai alcançar promessas, mas não tem presença de Deus. E quando essa pessoa, esse crente, ele vive em busca de alcançar as promessas, é um crente que nunca se satisfaz, porque a única coisa que nos completa é a presença de Deus. Não é verdade, irmãos? É por isso que nós cantamos, né? Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. E que essa declaração, que essa canção seja verdade em nós. Porque a gente sabe que na prática da igreja brasileira, na sua grande maioria, as igrejas estão se enchendo de pessoas em busca das promessas. E quanto mais o pastor promete que Deus vai cumprir suas promessas, mais as igrejas ficam cheias. Porque lá fora talvez a pessoa não conseguiu a casa própria, entre aspas, ainda com seu trabalho, ainda com seu estudo, ainda com seu esforço, com seus méritos, o carro dos sonhos, o casamento feliz, a família ideal, a cura da enfermidade, a cura da alma, da depressão. Então, quando nós fazemos propaganda das promessas, não é errado fazer, porque Deus cumpre suas promessas, mas quando nós, como igreja, enfatizamos e anunciamos mais promessas do que a presença de Deus como o mais importante, as pessoas que estão precisando de coisas vêm até aqui. Aí nós nos tornamos tipo a porta da esperança gospel. Quando você rodar a porta, todos os teus sonhos mais mirabolantes podem ser realizados. Mas nós sabemos que a vida com Deus não é assim, de verdade. E nós sabemos que o verdadeiro evangelho não é assim. Pelo contrário, Jesus nunca falou isso. Jesus falou, se você perder, você ganha. As pessoas vêm para a igreja para ganhar. Jesus fala, não, você tem que perder para ganhar. E as pessoas estão vindo para ganhar. Sabemos que ganhamos no final. Ganhamos aquilo que tem verdadeiro valor, com a presença de Deus. É por isso que muita gente, quando chega e se converte, e às vezes ela perde muitas coisas que ela acha que era de valor para ela, ela não fica na igreja. Ela fala assim, mas eu pensei que eu ia ganhar muita coisa aqui. Casa própria, dinheiro, promoção, né? Me tornar um empresário milionário, ter um carro importado. E tem gente que chega no evangelho e perde o carro, perde o emprego, e ela não entende, porque a propaganda está errada. O evangelho está sendo pregado de maneira errada.
Mas nós que estamos aqui, nós precisamos entender, amados, que o TSD, é claro que nesse momento você pode pedir, né? A Bíblia ensina a gente a pedir, né? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Quem bate a porta se abre. Jesus ensinou isso. Mas é claro que a ênfase é a presença dele. A presença garante as promessas. Quantos podem dizer amém? Então, o TSD, na verdade, amados, é uma necessidade que nós temos de comunhão com Deus. E quanto mais nós passamos tempo com Ele, mais nós nos aproximamos e mais, sabe, sentimos falta dEle quando, assim, não é que há um afastamento quando não estamos em oração ou separado, não. Mas aquele tempo separado é mais gostoso. É igual o relacionamento matrimonial. Você convive com a esposa no dia a dia, você não se separa, você não se divorcia, porque não está no quarto sozinho junto, na intimidade. Mas os casados sabem que a intimidade é muito mais gostosa. Quantos concordam com isso? Não é? Então com Deus é parecido. Você vai trabalhar, o Senhor continua contigo. Você vai estudar, o Espírito Santo continua contigo. Você está fazendo qualquer outra coisa, no ônibus, no carro, no trânsito, em qualquer situação o Senhor está contigo, você é com Ele. Agora, esse TSD é aquele tempo de intimidade. É um tempo de comunhão muito íntima. E é maravilhoso, e nós precisamos... Quando eu estou ensinando isso, mas eu não estou me colocando aqui como o maior exemplo da pessoa mais dedicada e mais íntima do Espírito Santo, não. Mas eu sei esses conceitos, tenho buscado praticar, e eu sei o quanto eu preciso melhorar nisso. Quanto nós precisamos crescer nisso. Segunda coisa aqui, sobre o TSD. Eu estou falando mais sobre oração. Então, eu falei que o TSD é tempo de oração, de adoração, de meditação na palavra, mas eu estou destacando aqui a questão da oração. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, a ordem ali do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, orai sem cessar. Quando nós ouvimos isso, meu Deus, como é que eu vou orar sem cessar? Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, se eu tenho a fazer, se eu durmo. Então fala dessa, sabe, de você manter em qualquer situação a tua comunhão com Deus. Você pode estar orando quando está dirigindo, quando a dona de casa, a do lar, está limpando a casa, fazendo uma faxina, lavando roupa, lavando louça. Você pode estar em comunhão com Deus, em oração. No ônibus, no metrô, no trem, você pode ter ali, aproveitar aquele tempo do transporte, no engarrafamento, no trânsito, seja o meio que você estiver, em vez de você talvez ocupar a tua mente com as preocupações ou com tanto entretenimento que nós temos hoje, né? Nós carregamos tanto entretenimento hoje no celular, é música, é vídeo, é jogo, né? É literatura, são redes sociais. Nós podemos, quando nós temos a consciência que a oração tem que ser sem cessar, nós podemos todo o tempo nos manter ligados com o Senhor, em oração. Você pode estar ali na tua mente, né, lá no metrô, sentado ou em pé, apertado, igual sardinha na lata, né, mas está lá orando em línguas, ou então fazendo as suas orações ao Senhor. É claro que esses momentos não substituem o TSD, o tempo sozinho com Deus, de qualidade, que tem um local específico, um horário, um tempo para ficar na presença de Deus sozinho. Mas o orar sem cessar é muito importante, porque a tua comunhão com o Espírito Santo durante o dia vai te alimentar para você conseguir manter o teu tempo de oração com qualidade. Né? Não sei se vocês já ouviram essa ilustração sobre os dois pitbulls, né? Você já imaginou dois pitbulls da mesma idade, do mesmo tamanho, né? E colocam eles... estão preparados para lutar, mas antes disso, cada dono vai fazer a sua preparação. Só que um alimenta bem o seu cão pitbull, alimenta bem durante a semana, até o dia marcado da luta, e o outro deixa para lá. O cachorro passou fome, e teve uma semana sem muita alimentação, sem ração específica, mas os dois são da mesma raça, da mesma idade, e em princípio tinha a mesma condição física, mas passou essa semana de preparação. Quem é que vai ganhar a luta dos cachorros? Quem vai ganhar? Qual dos dois vai ganhar? O que estava melhor alimentado. Então, quando o apóstolo Paulo fala daquela batalha que existe,
da carne contra o espírito, se eu não me engano é em Gálatas capítulo 5, ele fala isso, quem vai ganhar essa luta? A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer separar tempo para estar com o Senhor. A gente quer entretenimento. Eu não estou falando nem de pecado não, irmãos. Eu estou falando de coisas boas. Um seriado no Netflix, uma conversa prolongada com um amigo no WhatsApp, ou ficar vendo as fotos do dia lá no Instagram. Não estou dizendo de coisas pecaminosas, coisas normais. A gente vai querer estar nessa pegada aqui do entretenimento, que traz prazer. Enquanto você... E a oração, talvez, a carne ainda, a carne não tem prazer na oração. O teu espírito tem, mas a carne não tem. Então vai ganhar essa luta que a gente estiver mais alimentado. Então é por isso que é importante manter essa continuidade de comunhão com Deus durante o dia, porque o teu tempo sozinho com Deus vai se tornar cada vez mais especial, mais profundo, mais proveitoso e mais gostoso. Agora, também, esse texto de orar sem cessar, eu vejo na expressão do apóstolo Paulo uma indicação de urgência. Primeiro nós vimos que o tempo sozinho com Deus é uma necessidade de comunhão com o Senhor. Mas agora, por outro lado, nós vemos que também é uma urgência, irmãos. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que ser uma igreja, sabe, que vence primeiro no reino do Espírito. Tem coisas que não se vence, e as coisas espirituais não se vencem com a força do braço. Tem coisas que a gente vai aprendendo que a gente não alcança porque nós temos experiência no ministério, porque eu sei fazer, porque eu já vi fazendo, porque eu fiz o curso tal, porque eu sou teólogo, porque eu sou pastor, presbítero, ministro, porque eu já sou líder de célula há tanto tempo, eu sei como é que faz. Isso aí é furada, irmãos. Porque, na verdade, o sucesso em todas as áreas de nossa vida, funciona com vitórias no mundo espiritual. A Bíblia fala o que para nós? Que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra quem? Principados e potestades. E muitas vezes nós achamos que a coisa se vence aqui. Se vence com habilidade, se vence com capacidade, com preparo intelectual. Tudo isso é importante. Mas nós estamos vivendo, nós somos, amados, seres espirituais. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos de passagem aqui. E, na verdade, nós estamos lidando com coisas espirituais, principalmente quando se trata de ministério. Principalmente quando se trata de família. Família. Nós vemos hoje, amados, nas igrejas, famílias cristãs passando problemas horríveis, muito semelhantes a famílias não cristãs, e até que nem creem em Deus. De jovens com problema, adolescentes com problema, casamentos se desfazendo. Isso no ambiente da igreja. E provavelmente, se formos olhar, é claro que não é a única situação nesse conjunto de coisas que traz sucesso à família, mas o ambiente espiritual dentro da casa é muito importante. Uma família consagrada, pais que oram por seus filhos, assim como Jó, né? Jó era um homem de Deus. Jó ele jejuava pelos seus filhos, Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Jó, só de desconfiar que seus filhos tinham cometido algum pecado, ele já estava consagrando seus filhos ao Senhor, através de oração, de jejum e entrega de sacrifícios a Deus. Então a vida de oração, amados, é uma urgência. Sabe, nós não podemos abrir mão desse tempo com Deus, dessa ligação espiritual com o céu, em nome de Jesus. Quando nós falamos também de orar sem cessar, nós precisamos entender que para manter um tempo de oração, um tempo sozinho com Deus, vai nos exigir disciplina. Porque por mais sim que seja um tempo, no momento que nós estamos lá, é um momento de prazer com o Senhor, que você se sente bem, você já conseguiu vencer, sabe, aquele primeiro período que você não, como eu citei o meu exemplo, que eu não conseguia orar direito, que eu não orava mais que 5 minutos, mas depois eu consegui fluir mais na oração, se tornou um tempo mais gostoso com Deus, de mais liberdade com o Espírito Santo, mas não significa que não tem que ter disciplina.
É mais ou menos, por exemplo, eu lá em Macapá, eu moro perto da orla do Rio Amazonas. É um lugar muito bonito, muito privilegiado, né? Eu, com toda a modéstia, tipo se eu morasse aqui, ali perto da onde? Do Leblon, ali. Estou brincando. É mais simples, né? Mas é muito bonito lá, a orla do Rio Amazonas. É um lugar que as pessoas caminham, fazem exercício. Então, de vez em quando, eu gosto de correr. E teve uma época que eu estava correndo 2, 3 vezes por semana, né? Era o máximo que eu conseguia fazer esse tempo de corrida. E chegou um tempo que eu estava bem, eu já estava correndo uma distância longa, meu condicionamento físico estava bom. E quando eu não corria, o dia que eu não corria, eu sentia falta. Mas, sempre antes de correr, o corpo falava assim, não vai, cara. Não vai, porque o início da corrida, né? Até aquecer, né? Os primeiros quilômetros ali, o primeiro quilômetro de corrida, os primeiros minutos, teu corpo está ainda frio, até aquele sofrimento todo, né? Mas depois, quando você está no meio da corrida, no final, né? Vem os hormônios, né? Você sente aquela sensação de prazer, de satisfação, sabe? A tua autoestima melhora porque você fez um exercício físico. Mas quando você está em casa, se arrumando para sair para correr, ou ir para a academia, fala, pô, mas eu queria ficar deitado agora, na cama, no ar-condicionado, né? Ainda mais lá que é calor, né? Eu queria tirar esse tempo para assistir um filme, para ficar com a minha família, para comer, tomar um café da tarde, assim, pesado, né? Com pão, presunto, queijo e tal. Por quê? O corpo, ele não quer sacrificar. E o tempo de oração é um tempo de sacrifício espiritual. Então tem que ter disciplina. É por isso que é importante você criar uma disciplina no sentido de quê? De ter um horário separado para isso. Porque se você pensar assim, ou fizer assim, não, eu vou, no horário que estiver no dia, eu vou separar para o Senhor, você não separa. Verdade ou mentira? Se você não, vai ter uma brecha no dia, eu vou tirar esse tempo que sobrar, eu vou orar. Não, você vai tirar uma soneca, você vai resolver um problema, você vai no supermercado, você vai fazer qualquer outra coisa. Então defina, por causa da disciplina, defina ali o horário, que é o teu tempo de oração. Se você não tem o costume ainda de ter esse tempo separado, separe 5 minutos. Comece com 5 minutos, mas marque no teu celular, põe para despertar, para te lembrar. Separe 10 minutos. Prepare um local adequado para você estar com Deus. De repente, tua casa é pequena, tem muita gente, aquelas crianças, né? Tem que ser bem cuidado, você não pode deixar solta. Então, as donas de casa, principalmente, né, que têm filhos agora, principalmente no mês de férias, né, que as crianças estão em casa, e separe um tempo, talvez o horário que eles estão dormindo, antes de você começar a fazer os afazeres da casa. Para quê? Para que você tenha aquele tempo separado e vai ser aquele horário especial para Deus. A disciplina é muito importante. Porém, muito cuidado de não misturar e não tornar a tua disciplina numa religiosidade. Porque talvez, se você tornar isso algo religioso e esquecer que aquele tempo é com teu pai, teu papai, como diz o pastor Gerson, papai. Aí, no dia que você não fizer ou não puder, aí você vai se sentir acusado. E essa acusação não vem de Deus. Deus não vai te acusar. É claro que Deus queria que você estivesse lá. Né, é claro, na prática, Deus não fica lá te esperando. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos ama, Ele quer ter comunhão conosco. Mas se você não puder, você não fez naquele dia ou naquela hora, também não deixa esse peso de acusação vir sobre você. Porque as coisas de Deus não são assim. Deus é um Deus de amor, Deus de graça. Sabe, nós temos também, além da disciplina, como eu já falei, ter essa compensação de prazer em Deus, de conhecer Deus como um Pai que nos ama. E que mesmo que nós estejamos orando disciplinadamente, todo dia, naquele horário, aumentando o nosso tempo, nada disso é nosso mérito. E as coisas que acontecem a partir daí não é porque eu estou orando muito, não. É tudo por causa de Deus, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Não é por nós. Nós estamos ali aumentando o nosso tempo, não é porque nós queremos arrancar mais coisas de Deus, não. É porque nós amamos tanto Ele que queremos permanecer mais tempo na sua presença. E o que vem de bom não é porque eu estou conquistando e
e arrancando o dinheiro do bolso de Deus, né? Me aproveitando do colo dele para arrancar as coisas dele. Não. É tudo por amor, né? É tudo pela intimidade, é tudo pelo prazer de estar com ele. Eu tive uma experiência porque nós pastores lá em Macapá, nossa liderança tem nos ajudado nisso, né? Nós somos integrais na obra de Deus, então, no nosso caso lá, alguns pastores que não estão envolvidos na administração, no trabalho burocrático da igreja, alguns estão e outros não. Então, os que não estão, que é o meu caso, não estou envolvido na parte burocrática da igreja, nós temos, o pastor, assim, nos deu uma direção de nós separarmos a manhã praticamente inteira de oração. Então, de 8 às 11, a não ser que seja algo muito urgente, nós não temos outra agenda, outro compromisso, a não ser estar com o Senhor. Né? Um dos trabalhos dos pastores é orar. A gente tem que orar. E o nosso pastor nos ajuda nisso. Então, ele falou, vocês vão separar amanhã para estar em oração. No início era lá na igreja. Né? Então, a gente se reunia lá, ou então cada um ia para um canto da igreja, ficávamos a manhã inteira, de 8 às 11, pelo menos, em oração. E depois o pastor liberou. Quem quiser ir para a igreja, vai para a igreja. Quem quiser ficar em casa, fica em casa, desde que tire esse tempo. Porque se eu souber que vocês estão fazendo qualquer outra coisa, que não seja urgente, e que não me avise, porque ele nos ajuda a administrar isso, e não me avise que tem outro compromisso nesse horário, eu vou dar uma função para vocês trabalharem na igreja. Então ele nos ajuda nisso. Porém, isso é só uma ajuda, faz parte dessa ajuda na disciplina. Então um dia eu estava muito cansado, eu acordei muito cansado. Eu não sei se a gente tinha vindo de uma viagem ou de uma sequência de eventos na igreja, porque nós temos uma sequência de encontros com Deus, e o nosso encontro ainda é de 3 dias, que nós saímos da cidade, então tem toda a preparação do encontro, as reuniões, jejum, oração, aí o encontro, e nós somos responsáveis pelo encontro da nossa rede, e é muito desgastante. Quem já trabalhou em encontro com Deus sabe disso, né? E eu lembro que eu estava muito cansado, e eu acordei para levar meus filhos na escola, mais cedo, né? E voltei para casa para ter o meu tempo de oração, 8 horas. Mas eu estava muito cansado, eu falei, Senhor, hoje eu vou dormir. Vou dormir, não estou aguentando, não, eu vou dormir. Aí eu dormi, mas eu dormi com um peso na consciência, sabe? Era para estar orando, meu pastor está pensando que eu estou orando. Né? Poxa, me sinto mal, porque eu estava dormindo, né? E aí eu tive uma experiência muito legal. Eu estava assim, meio dormindo, meio acordado, aí veio uma voz, não foi uma voz audível, mas no meu espírito, bem assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aí ficou no meu coração, aquela voz ficou soando no meu espírito. Não é uma voz, vocês entendem, não é uma voz audível, mas aquela palavra assim direta. E eu não lembrava desse texto, eu não lembrava onde estava escrito isso, eu não sabia a referência de cor. Eu sabia que era um texto bíblico. Aí eu abri a Bíblia, eu procurei. Aí o Salmo 127, né, versículo 3, se não me engano, né, fala isso. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E naquele momento eu me senti tão amado pelo Senhor, que ele entendia que era o meu tempo marcado com ele de orar. Mas ele sabia, porque ele é meu pai, ele sabia que eu estava muito cansado. Ele falou assim, dorme, meu filho, pode dormir que eu estou trabalhando por você. Enquanto você está dormindo aí na minha presença, talvez, a gente não sabe definir, talvez, naquele momento, se era por causa do compromisso, da disciplina, ou de fato se era porque eu queria estar com Deus. Às vezes a gente mistura esses sentimentos, mas eu queria estar em oração, porém estava muito cansado. Ele falou, não se preocupa não, hoje eu vou te dar uma folga. Enquanto você está dormindo aí, dorme tranquilo que eu estou trabalhando por você. Eu estou te dando, eu estou respondendo as tuas orações, teus pedidos. Eu conheço as suas necessidades. Então não tem problema, daqui a pouco você está comigo de novo. A gente está junto e misturado. Amém? Quantos podem dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? E para finalizar aqui, o terceiro ponto, porque nós temos que ter esse TSD, esse tempo sozinho com Deus, porque também é um tempo de batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos,
Esse versículo 18 é logo depois da relação que o apóstolo Paulo faz sobre as armaduras de Deus e cada equipamento da armadura. Então, quando ele faz a relação dos equipamentos, o capacete, a espada, o escudo, a couraça, o cinturão e a sandália, né, todo equipamento da armadura, ele fala assim, como vocês vão conseguir se revestir da armadura de Deus? Aí ele diz aqui, orando em todo tempo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, amados, esse tempo de oração no TSD também é um tempo de batalha espiritual. É um tempo de você guerrear. E por que a batalha espiritual? Por que eu tenho que me revestir da armadura de Deus para entrar na batalha? Primeiro, a armadura serve para você ter um preparo individual. Para você lutar as suas guerras. Para você ter vitória nas suas batalhas. Porque, amados, nós temos uma mira, todo o tempo é sobre nós. Nós somos marcados para sermos atingidos, nós somos procurados por Satanás. Tem um alvo nas nossas costas, nós estamos, amados, numa batalha em todo o tempo. Então eu preciso ter um preparo espiritual, eu preciso estar equipado espiritualmente para poder viver nessa batalha, no meio dessa batalha. Nós estamos em guerra, diga para o seu irmão, diga, meu irmão, você está em guerra. Não esqueça disso, você está em guerra. Nós estamos em guerra 24 horas por dia. Não para, é uma guerra incessante. Então, esse tempo de oração, um tempo sozinho com Deus, é um tempo de preparação, de você estar se equipando para poder prevalecer nessa batalha espiritual. Segundo lugar, aqui sobre a batalha espiritual, você além de estar se equipando individualmente para as suas lutas, você também sempre está cobrindo alguém. Você está cobrindo filhos, o marido, a esposa os filhos, o discipulador, o discípulo, os líderes da igreja serão liderados. Você está cobrindo. A Bíblia fala que a mulher crente, ela santifica o marido descrente. Então a mulher, quando o marido ainda não é um crente, ela é responsável pela parte espiritual e o sacerdócio no lar, já que o marido, né, ainda não conheceu Jesus, não tem o Espírito Santo, então ela é uma intercessora, ela está lutando pela família em oração. Então, também, na batalha espiritual, você vai se equipar na oração, no tempo sozinho com Deus, e fala aqui, orando em todo tempo, com toda oração, para que você possa, na batalha espiritual, dar cobertura para aqueles na qual Deus deu para você cobrir. Como um líder no lar, um líder ministerial, aonde Deus colocou para liderar e cobrir pessoas. Em terceiro lugar, também serve para você, em oração, nessa batalha espiritual, você receber direção e estratégias. Estratégias ministeriais, estratégias para a sua família. Eu tenho, não sei se vai dar tempo, está acabando já, mas vou contar só um exemplo de estratégias na família. Teve um tempo que meu filho Lucas, isso fazem uns 4 anos atrás, talvez, ele tinha uns 11 anos, ele começou a ter alguns problemas no sono dele. Ele começou a acordar, é como se ele tivesse um pesadelo e acordasse, mas ele não conseguia se desligar do sonho. E foi um período que ele estava com febre também, talvez foi causado pela febre, mas isso durou um tempo, isso nos assustou muito, porque ele ficava meio fora de si. À noite, de madrugada, e falava coisas que não tinha nada a ver. Isso nos assustou muito, porque a gente nunca tinha visto, ele nunca tinha passado por aquilo. E a gente não sabia explicar, levamos no médico, o médico não deu também explicação nenhuma, só supôs algumas coisas. E isso passou a febre, e de vez em quando ele tinha situações assim. Que ele levantava de madrugada, ficava meio que sonâmbulo, mas falava coisas que não tinha nada a ver, e ele... Teve um dia que ele colocou a mão na cabeça, ele falava assim, eu estou ficando doido, porque a mente dele é eu não sei, uma confusão mental terrível. E nós entramos em crise, porque começou a se repetir isso com intervalos depois da febre, mas continuou se repetindo. E eu estava orando, intercedendo, e Deus me deu uma direção. E eu lembrei do Salmo 91, que fala sobre o terror noturno, da peste que anda na escuridão.
E Deus me deu uma direção, de eu fazer uma campanha com ele, de oração. Eu, como sacerdote do meu lar, eu orar com ele, impor as mãos sobre ele. E nós fazemos uma campanha de 16 dias, que são os 16 versículos do Salmo 91. E fazer uma campanha lá em casa com ele, em cima do Salmo 91. Não é místico não, irmão, isso aí. Não é superstição não. Foi algo direcionado, específico para aquele momento. Eu falei, Lucas, é o seguinte, nós vamos orar todos os dias, Salmo 91, e aproveita então, você vai decorar um versículo por dia, no final de 16 dias você vai decorar o Salmo inteiro, vai acumular, e nós vamos orar especificamente sobre isso, porque depois eu quero até conversar com vocês, tirar dúvida, né? Não acontece mais, mas tem eu acho que um distúrbio, chama terror noturno, né? Eu li um pouco sobre isso, eu achava que era isso que estava acontecendo com ele, a psicologia, não sei se é psicologia, chama isso de terror noturno. E começamos a orar. Não somente acabou isso definitivamente da vida dele, além do que isso nos deu, sabe? Isso começou um tempo indefinido que durou mais de 16 dias de nós, todos os dias, como família, tirarmos um tempo de oração juntos, nós 4. E foi tão edificante lá para casa, para a gente, porque cada um fazia a sua oração, aquela correria. A gente perguntava, e aí, está orando? Para eles, né? O Lucas está orando, está orando. Mas a partir daquele dia, além disso, nós passamos a orar juntos, a meditar na palavra juntos e ter, de fato, o nosso culto doméstico funcionando todos os dias. E Deus, através de uma estratégia recebida em oração pela minha família, Deus me deu uma estratégia definida para aquele propósito e nos deu vitória. Por quê? Porque no tempo sozinho com Deus, você vai receber direção e estratégias para a sua vida, a sua família e o seu ministério. Amém, amados? Deus abençoe. Vamos continuar em oração em nome de Jesus. Graças a Deus, bênção demais. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Temos já aprendido sobre o tempo a sós com Deus. Ele compartilhou um tempo atrás um vídeo sobre meditação na palavra, né? Como meditar na palavra no seu tempo a sós com Deus. Eu compartilhei com os líderes de célula, ok? Se os líderes de célula não compartilharam ainda com a sua célula, compartilhe, porque a meditação na palavra também faz parte desse tempo que ele falou, né? Ele deu algumas descrições aqui desse tempo. E aí tem esse vídeo bem interessante, bem dinâmico, que eu compartilhei com os líderes de célula, né? Se você não recebeu, cobre do teu líder, que ele passe para você também poder aplicar a meditação na palavra no seu tempo a sós com Deus. Amém, queridos? Graças a Deus.